Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal que acompanhou o Frei Gilson essa noite. Meu itinerário tá chegando, que eu também não aguento, vou querer acompanhar. E ontem eu tava falando pra vocês desse livro aqui, A Vida é Curta Demais pra Viver o Mínimo das Coisas. E é um livro de André Albuquerque, um livro interessantíssimo. Eu até lancei uma página aí pra galera ler, né? Que é as primeiras páginas, e eu vou ler pra vocês aqui, que é sobre o medo de perder. Então vamos lá. Antes de tudo, antes mesmo de começar a falar sobre a vida, desculpa. Todo mundo já tá pronto, gente? Posso começar? E estamos aqui com a Camilinha firme. Camila, meu Deus, eu falei pra ela 5h30 na academia, e não é que é 5h32 nós estamos na academia. Ela falou, não tem desculpa, Mayara. Eu falei, mas eu tô cheia de compromisso hoje, Otávio. Ela falou, não tem desculpa. A gente vai acordar mais cedo e vai pra academia, e você vai treinar todos os dias. É claro, todo dia ela faz uma coisa, tá, gente? Hoje nosso treino é baseado em... Hoje a gente vai pegar um pouquinho mais pesado na hipertrofia, então vou pegar treino intencional hoje. Hoje é treino intencional. Então, já tomei o que hoje cedo? Creatina. Uma creatininha básica. Por que, gente, isso tudo que eu tô fazendo? Vocês viram que eu tinha parado um tempo, né, de vir pra musculação. Eu não consigo fazer sozinho, não gosto de fazer. Eu gosto sempre de estar acompanhado com um profissional pra não lesionar e não fazer nada pior. Porque assim, a gente que trabalha com palco, a gente tem que preocupar 1000 vezes mais. Eu ando de salto e tal. E é bom sempre ter alguém que acompanha a gente, né? E treinar todo dia, pra mim, é ótimo, é um hábito, porque não faz bem só pro físico, né? Faz também pro mental, né? Trabalho mental também, né? Sim. Igual, eu tenho muito problema de insônia e tem me ajudado bastante a dormir. Melhora o sono, melhora ali os hormônios da alegria, né? Alegria, humor. Então, é uma coisa que tem que ter sempre. Vou aqui falar mais uma vez, eu tava falando sobre o livro, né? Que é uma outra coisa que me ajuda muito a ter os meus momentos. Sobre o medo de perder. Antes de tudo, antes mesmo de começar a falar sobre viver, de fato eu preciso falar sobre o medo. Eu sei que essa palavra assusta, mas depois de tanto tempo escrevendo sobre autoconhecimento, afinal são 6 livros escritos e quase 10 anos de trabalho, eu preciso falar sobre algo que tem que se tornado presente na minha vida no último ano e que tem como consequência me afastar de mim, das coisas que amo fazer, de vivências que eu sempre me permiti ter, de possibilidade e consequentemente de viver de maneira que eu sempre me acostumei a viver intensamente, enxergando a beleza dos acontecimentos, sentindo as reações que o meu corpo aflora quando me abro e escancaro o meu universo. Durante um tempo até achava que pudesse ser uma fase dessas em que a gente sente a necessidade de voltar para dentro de si e reorganizar nossas prioridades. E simplesmente não tentar apenas descansar, se dar um tempo necessário, sentir aquela brisa interna, que traz a sensação de sossego, de estar finalmente dentro de um lugar de acolhimento, um lugar seguro e que vai evitar frustrações, machucados e decepções. Afinal, todo mundo fala que o melhor lugar para a gente se curar é dentro da gente. Também acredito. Só que o problema é quando você se acostuma a ficar neste lugar. Vixe, é ruim mesmo, viu, gente? Então você mergulha num limbo. É triste. De evitar tudo e qualquer possibilidade que possa te decepcionar. E isso faz você não querer tentar, e não tentando, você claramente não se permite viver o que talvez poderia te trazer uma experiência construtiva. Um acontecimento memorável que te ensinaria a lidar com situações do futuro. Poderia ser só mais uma marca, mas você iria aprender a lidar. Acontece que é aí que o medo entra e sem você perceba, ele se vai alimentando dessas pequenas ações que você escolheu evitar, achando que estaria se protegendo, quando na verdade você só estava negligenciando a sua capacidade de sentir.
e desacreditando do seu potencial de se curar se alguma coisa desse errado. E se a gente for parar para pensar, os dias ruins e frustrações sempre vão existir, afinal viver é criar expectativas. A diferença é como você lida com isso. No último ano eu tenho sentido o gosto do medo e posso dizer que não é doce, muito menos degustável. Foi numa tarde de sábado na beira do mar, enquanto eu olhava a fúria das ondas e a calmaria da brisa que batia no peito, que batia no meu rosto, na verdade, que eu enxergaria a beleza e percebia que a vida é uma misturadora de acontecimentos bons e não bons assim, que não tão bons assim, e que as relações que a gente constrói dependem muito de quem a gente é e do que a gente tem para oferecer naquele momento, mas não depende só da gente, tá? Que estar vulnerável não significa ficar onde eu não caiba, que eu posso impor os meus limites em vez de me conter e me submeter a situações e relações que me querem. E perceber que não controlo o tempo não vivido e que tudo que eu tenho é o presente, então que eu esteja nele, que eu me permita sentir, ainda que com medo mesmo. Aceitar que a vida não é o que acontece entre os planos me ajudou a assumir que jamais a perder de algo ou de alguém. Aceitar que a vida é o que acontece entre os planos me ajudou a assumir que jamais a perda de algo ou de alguém deve anular a minha existência. Às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado, às vezes vai dar certo desde o começo, se eu tenho a escolha de segurar nas minhas mãos e de ter a certeza de que estaria comigo no final de tudo, porque então vou caminhar ao lado de algo que me faz anular a minha existência, me ausentando de mim por achar que é o que eu mereço. Não é pra ser assim. Eu mereço ser amado e me amar. Viver é estar vulnerável. Se tudo muda o tempo todo, tudo é transitório. Por que não viver algo que podemos perder? Afinal, nós vamos perder às vezes. Eu espero que este livro te faça perder o medo e ao menos que te faça ter coragem suficiente para provar a vida com medo mesmo. Bem, gente, falei meio assim, mas depois mais tarde eu vou ler com ele mais com calma com vocês. Esse é o livro que a gente vai ler agora, que é o livro do A Vida é Curta Demais para Viver o Mínimo das Coisas. Vou tentar ler com vocês. E aqui ele fala dessa coisa da perda do medo, né? Da coragem de a gente poder viver. E assim, não ter medo da decepção, porque às vezes a gente fica com medo de se decepcionar, de se machucar. Eu sei que tem muita gente que já se magoou demais com muita coisa e aí acaba, sabe, assim, eu não vou de novo, não vou fazer isso de novo, não vou fazer isso de novo, não vou atrás disso de novo, não vou dar um exemplo. Eu tenho 37 anos hoje, né? E eu tô sempre em busca, né, do melhor do que pra mim em relacionamento. E a gente não pode desacreditar que existe, sabe, o pote ali no final do arco-íris. Não é porque às vezes um relacionamento não deu certo hoje, que você não possa dar certo com alguém amanhã. Então, eu venho aprendendo muito isso, né? Da gente ter coragem e não desistir das coisas, né? Porque não chegou, por exemplo, hoje eu tô realizando um grande sonho, um sonho que eu já tinha perdido as esperanças. Isso é muito sério, gente. Eu tô realizando um grande sonho que eu já tinha perdido as esperanças e hoje vai acontecer um sonho magnífico. Eu acho que para todo artista é uma das coisas que todo artista almeja. E graças a Deus, Deus me mandou vai realizar esse sonho, né? Hoje, na minha vida. Hoje eu considero um dia que é uma virada de chave. E só vai me caber aquilo que realmente é para as próximas etapas da minha vida. Pelo meu plano de voo. Então, pronto, aqui eu já terminei. Fiz 10 minutinhos de esteira só para dar o glow.
Então era isso que eu queria dizer pra vocês. Coragem, não tenha medo. As decepções, elas estão aí, mas você não tem que encarar como uma decepção. Você tem que encarar como uma mudança de rota, ou então alguma coisa que não deu certo, mas era pra vir algo melhor. Então é só Deus que sabe, né? A gente tem que cuidar das nossas emoções com muito carinho, ser muito amoroso com a gente e principalmente assim saber, né, que nem tudo é da forma que a gente quer, mas nem por isso a gente precisa viver as emoções, né? Deixar que as emoções ruins tomem conta da gente. Foi só um momento, eu não consegui isso hoje, mas pode ser que daqui 10 anos você consiga. Eu sou a prova viva disso, né? Tenho 11 anos de carreira, então assim, hoje eu tô vivendo um momento da minha vida que é um movimento muito importante para minha carreira e da minha irmã, que eu achava que nem aconteceria mais, mas que é isso aí, viver o hoje, mas que pra mim vai ser super marcante. Então, não é necessário se cobrar demais para se reinventar. A transformação verdadeira não vem da pressa, a Heloísa tá falando, mas de respeito ao seu próprio tempo. Quando parar de lutar contra nós mesmos e aceitarmos o ritmo da vida, tudo se torna mais leve. Duda, não tenho um livro Perdoar ou Não Perdoar, não tenho. Pode levar de 31 que eu vou receber com muita honra e glória. Então é isso, gente. A gente tá lendo o livro A Vida é Curta Demais. É curta demais para ver o meaning das coisas. E logo depois eu volto para falar mais sobre isso com vocês. Vou dar o print aqui para vocês já irem acompanhando. Nós fizemos a primeira leitura dele. Nós estamos na página 10, tá bom? Beijo.